que as macumbas, as magias de antigamente davam mais resultado do que as magias feitiço de hoje? Será que tem alguma coisa errada aí? Ou será que a magia morreu? Será que não existe? Né? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então, salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Acompanhe esse vídeo do início ao fim, não esqueça de curtir esse vídeo e ajudar a compartilhar, porque a gente vai pontuar algumas coisas em relação a essa questão, a esse tema aí. Por que antigamente as magias funcionavam, né? Antigamente você via ali um benzedor fazia uma magia, era certeiro, com certeza era poucos dias aquela magia, aquela macumba já surgia efeito. E hoje em dia parece que não funcionam as coisas, né? Será que é dessa forma mesmo? Em especial, eu vou falar da famosa magia de fechamento de corpo. Sim, a magia para fechar o corpo. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas procuram esse tipo de magia para fechar o corpo, né? E é dito que antigamente, pessoal, há alguns anos atrás, principalmente no tempo da escravidão, quando se fazia essa magia para fechamento de corpo, a pessoa que fez a magia ali, que recebeu a magia, né, ela era até mesmo imune a questões físicas. Sim, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa fazia ali a magia para fechamento de corpo, dificilmente ela se feria, dificilmente ela se machucava e, é claro, dificilmente ela chegaria ali a óbito, a morrer por um acidente, por alguma coisa. Por quê? Porque ela estava com o corpo fechado, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a magia para fechamento de corpo só te protege de ataques espirituais. Ué, mas por quê? Será que essa magia ela ficou mais fraca hoje em dia? Vamos explicar? Mas, antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, tá ok? Porque nós batemos 900k, ou seja, 900 mil inscritos. Estamos chegando a 1 milhão. Sim, pessoal, olha pra você ver. Não é uma marca só aqui do canal Tudo Sobre Umbanda não, viu? É uma marca pra religião afro, é uma marca para todos os umbandistas, para todos os candomblecistas, quimbandeiros e, é claro, é uma marca para todos nós, né, para a família aqui do Tudo Sobre Umbanda. Então, é claro, quero agradecer imensamente a cada um de vocês. E quando a gente bater 1 milhão, pessoal, a gente vai fazer até diferente. Na maioria das vezes eu estou sorteando, né, quando a gente bate alguma meta, algo do tipo, eu estou sempre sorteando uma guia de proteção, uma guia convencional. Mas quando a gente bater 1 milhão, eu vou fazer o contrário. Eu vou estar sorteando Brajá. Vou estar sorteando um Brajá, uma Imperial, tá? Mas em outro vídeo eu falo sobre isso, então não esqueça de acompanhar, tá bom? Mas enfim, pessoal, vamos lá. Por que as magias ficaram mais fracas, né? Ou por que elas não estão surgindo efeito como surgia antigamente? Né? Será que elas perderam efeito? Ou será que não tem mais o poder de antes? Primeiramente, vamos compreender o seguinte: magia é magia, independente de qual tempo essa magia está sendo feita, seja antigamente ou seja hoje, tá? Então, magia é magia. Até então, a gente pode agregar um primeiro quesito aqui: materiais. Sim, parece ser algo até bobo que eu estou dizendo aqui para vocês. Antigamente, os materiais que eram utilizados na magia, por incrível que pareça, eram materiais mais naturais do que hoje em dia. Ah, Patrick, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Vamos dar só um exemplo para vocês. O que vocês acham melhor? Se alimentar de uma verdura orgânica, né, de um alimento ali orgânico que foi cultivado de forma natural,
ou se alimentar de um alimento, de uma verdura, de um legume que foi tratada com agrotóxico. Qual dos dois que vai te proporcionar uma melhor saúde, vai te trazer melhores coisas para o seu corpo? Aquele que foi cultivado de forma natural, com produtos naturais, né, ali, com adubo, enfim, ou aquele alimento que foi produzido ou que foi, né, cultivado com agrotóxico? Então a primeira coisa são os materiais. E olha que eu vou dizer uma coisa aqui, que alguns macumbeiros, né, alguns pais de santo, alguns magistas, principalmente alguns mais antigos, também vão concordar comigo, tá ok? Que é o famoso sacrifício. Ah, mas parece ser algo bobo? Não é. Vamos prestar atenção no seguinte. Antigamente, quando as pessoas iriam realizar ali magias, normalmente elas tinham no quintal, elas tinham no fundo da sua casa um pequeno criadouro ali de frango, galinha, porco ou outros animais. E aqueles animais eram tratados, né, por assim dizer, eram criados de forma totalmente natural. Sendo assim, eles sendo tratados, cuidados de forma natural, aquele animal ali que era utilizado para o sacrifício, normalmente ele continha mais energia. Por incrível que pareça, pessoal. Porque quando a gente pega um material que foi, de certa forma, modificado geneticamente, ele também perderá, querendo ou não, a sua força energética. Isso é um fato. Um exemplo que a gente dá é o prazo que os frangos hoje em dia crescem, né? Ou seja, eles crescem de forma ordenada. Então, quando a gente vai sacrificar um animal, aquele animal pode aparentar que seja um animal já velho, né? Com muito tempo, porque ele está grande. E na verdade é um animal muito novinho. E por incrível que pareça, no momento do sacrifício, até o tempo que o animal tem para ser realizado o sacrifício ali, tem uma influência na magia. Ou seja, quem é magista, quem é feiticeiro, quem realiza o sacrifício sabe muito bem disso. Mas é claro, eu estou falando apenas de um ponto. E se você concorda com isso, já deixa aqui nos comentários. Se você é magista, se você é feiticeiro, enfim. E lembrando que eu falei de alguns materiais, mas a gente pode ter vários outros materiais que a gente pode agregar nessa lista. Inclusive, eu falei sobre animais, mas existem os pós, existem as sementes que são tiradas de plantas, de raízes, e por aí vai indo. Essas plantas que nós também pegamos e utilizamos em determinadas magias, muitas delas também já foram modificadas, geneticamente falando, é claro. E essa modificação, de certa forma, pode sim, eu não estou falando que vai influenciar, mas pode sim influenciar no efeito da magia. Parece ser algo bobo, mas é a realidade. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês não é nem esse, não é nem a questão dos materiais, mas sim a questão da execução da magia. É por esse um dos maiores motivos o porquê que as magias de antigamente faziam mais efeito do que hoje. Lembrando, não é que a magia ela deixou de fazer efeito, porém a magia de hoje ela acabou perdendo um pouco a força. Por quê? Devido à execução. Por que eu estou falando sobre execução? Há um tempo atrás ou antigamente, as pessoas, pode ser triste para alguns o que eu vou dizer aqui, viu gente? As pessoas tinham uma coisa que hoje em dia muitas pessoas perderam, que é a fé e o comprometimento. Eu sei que muitos vão dizer, mas não, eu tenho fé. Tá, você tem fé, eu também tenho fé, e isso, aquilo, outro, e por aí vai indo. Mas, antigamente, a fé era muito mais forte do que hoje em dia, tá bom? Sem contar, pessoal, que hoje em dia muitos magistas e feiticeiros realizam seus trabalhos, né, focando apenas nos bens materiais ou no quesito financeiro. Antigamente os magistas ficavam preocupados com o efeito da magia e hoje em dia os magistas ficam preocupados com
o lado financeiro. Lembrando que o espiritual não tem nada a ver com o financeiro, gente. É claro, para quem é magista vai ter prosperidade, porque o espiritual vai nos proporcionar isso. Mas, deixando bem claro, essa questão da ambição influencia bastante para que a magia hoje em dia tenha perdido um pouquinho o efeito, tá ok? A outra coisa que a gente vai citar aqui é a questão do seguinte: hoje em dia todo mundo quer ser mais do que todo mundo. Sim, hoje em dia todo mundo quer ser magista, feiticeiro, macumbeiro, pai de santo. E às vezes a pessoa não tem o quê? Conhecimento e conexão com o lado espiritual. Essa eu acho que é uma das principais características, o porquê que a magia de antigamente tinha mais validez e hoje não. Só para vocês terem noção, você provavelmente, você que é mais velho, você já escutou o seguinte: a minha avó, o meu avô, acendia apenas uma vela e tudo resolvia. Hoje em dia, o magista tem que fazer sacrifício, acender várias velas, fazer isso, fazer aquilo outro, aquilo outro, e mesmo assim o efeito ainda demora para acontecer. Por que antigamente apenas uma vela já surgiu o efeito e hoje em dia tem que colocar várias ferramentas, vários materiais e mesmo assim parece que o efeito não ocorre? Pelo simples fato que eu falei para vocês, que é o quê? A fé, a entrega. Sim, a fé, a entrega, isso tudo tem sim uma total diferença, a conexão que eles têm com esse lado espiritual. Eu não estou dizendo que as pessoas de hoje elas não têm essa conexão, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas de hoje elas não têm essa ligação com o lado espiritual, mas a gente tem que compreender qual é esse tipo de conexão. Antigamente, essa conexão era realmente voltada somente ao lado místico, somente ao lado espiritual. Nada estava ligado necessariamente ao carnal. Ou seja, as pessoas não tinham aquela ambição, eu vou fazer uma magia para ganhar dinheiro. Não, antigamente era somente essa conexão com o lado místico, com esse lado espiritual. Infelizmente a ambição atrapalhou muito para que a magia acontecesse. Agora eu vou falar um outro fato que eu acho muito interessante. Isso eu vou estar agregando e falando sobre o quesito incorporação. Eu vou falar até quando eu comecei a desenvolver. Quando eu comecei a desenvolver, pessoal, dentro da religião, eram poucas pessoas que incorporavam, tá? Por quê? Porque antigamente existia o respeito. Além do respeito, também tinha um pouco de medo. Ou seja, as pessoas entravam para a religião porque elas realmente queriam, porque elas realmente sentiam uma necessidade de entrar ali, de ter uma conexão com esse lado espiritual delas. Então não era qualquer um que incorporava. Alguns tinham medo, outros tinham receio, mas sempre com o respeito. Hoje em dia, infelizmente, é o status. Hoje em dia muitas pessoas, por isso muitas pessoas aí mistificam a incorporação, mistificam a mediunidade, esse lado espiritual, apenas por status, apenas por querer aparecer. Muita gente diz: eu faço magia, pode me dar o seu nome que eu vou te ajudar. Simplesmente para aparecer. E antigamente não era assim. As pessoas não estavam preocupadas em aparecer. É por isso que antigamente era difícil você encontrar pessoas que faziam magia. Porque elas não ficavam com essa soberba. Elas não queriam necessariamente aparecer. Elas não queriam se divulgar. Porque o importante para elas era o espiritual. E não a questão de exibição ou exibicionismo. É por esse motivo que a magia não tem o mesmo efeito que antes. Eu sei que muitos não podem concordar, mas deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, de ajudar a compartilhar, isso é muito importante, e se inscrever aqui no canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo, e axé a todos.